Jovens aí do nono ano, nós estamos aí fazendo mais uma videoaula e hoje vamos começar o módulo 2 e o nosso conteúdo hoje é equação do segundo grau. Como é um assunto novo, vocês ainda não pegaram nas séries anteriores, nós vamos fazer uma breve introdução para que vocês entendam mais ou menos o conteúdo e depois a gente vai aprofundar, certo? Então, hoje é só uma introduçãozinha para você perceber. Então, vamos lá. Equação do segundo grau. Então, são todas as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí você tem que perceber o seguinte. Então, esse a, esse b e esse c, eles vão ser substituídos por números reais. Então, com um detalhe. O A aí, ele tem que ser diferente de zero. E aí você poderia se questionar, mas professor, por que esse A tem que ser diferente de zero? Pelo seguinte, se você substituir o A ali por zero, vai ficar zero vezes x ao quadrado. Se ficar esse zero vezes x ao quadrado, esse termo aqui vai desaparecer. E aí você lembraria lá do oitavo ano, quando você determinou o grau de um polinômio. O grau de um polinômio é dado justamente pelo maior termo ou maior monômio, aquele que apresenta o maior grau. Então, se eu tiver aqui, ax ao quadrado, esse termo desaparecendo, vai ficar só bx mais c. Ora, como o maior expoente ia ser 1, então não seria do segundo grau, mas sim do primeiro. Então, esse é o motivo pelo qual nós temos que A tem que ser diferente de zero. Se o A for igual a zero, o x ao quadrado desaparece e aí você não vai estudar a equação do segundo grau, mas sim uma equação do primeiro grau. Então, o A tem que ser diferente de zero, certo? Então, exemplos aí nós temos x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. Então, tem todos os termos aí, e você tem esse exemplo aí. Veja que o maior expoente aqui é o 2. Então, ele determina o grau desse polinômio. Como é uma equação, então aí é a equação do segundo grau. 3x ao quadrado menos 4x mais 15 igual a zero. Então, esse nome equação, ele tem que aparecer aí igualdade. Então, como é que eu chamo de equação? Por que eu chamo de equação? Equação, para ser uma equação, tem que ter variável, lembre das OBS anteriores, Então, OBS importante para você não esquecer. Equação do segundo grau, ou equação do primeiro grau. Para ser equação, tem que ter variável, letra e igualdade. Se não tiver essas duas coisas, não é equação. Então, aí, tem as letras e tem a igualdade. Então, por isso que é uma equação. É do segundo grau, porque o maior expoente aqui é 2. Então, breve, vocês vão estudar a equação biquadrada, que é do quarto grau. Ainda para essa prova, viu? Nós vamos saber resolver uma equação do quarto grau. Vamos ficar craques. Se acalma. Então, vamos lá. Equação de segundo grau. Nós vamos aprender a determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Pela equação, você percebe claramente que o A é o número que vai acompanhar o x ao quadrado. O B é o número que vai acompanhar o x. E o C ele é chamado de termo independente. Um termo independente. É aquele termo que não depende do x. Então, você não vai ver o x ao lado do C, apesar dele aparecer lá. Porque o grau vai diminuindo, 2, 1, 0.
Então, como é zero, qualquer base elevada a zero é 1. Então, não precisa ser colocado. Então, aí nós vemos aí 3 exemplos. Vamos descobrir como é que determina o A, como é que determina o B e como é que determina o C. Então, a primeira equação do segundo grau é x² mais 3x menos 8. Então, você pergunta qual é o coeficiente, qual é o número que está ao lado do x². Perfeito, ó. Apesar de não aparecer, apesar de algumas pessoas não enxergarem o bichinho, ele está aqui, ó. É o número 1. Então, o A aí é 1, beleza. Quem é o B? O B é o número que está ao lado do X. Quem está ao lado do X? Perfeito, 3, ó. E quem é o termo independente? Ou quem é o C? Isso mesmo, é o menos 8. O sinal acompanha, viu, pessoal? Não esqueça, o sinal vai junto. Então, aí no caso, menos 8. Na segunda equação, 3x² menos 4x mais 15. Essa daí tá moleza, né? Quem é o A? Perfeito, 3, né? Quem é o B? Isso mesmo, menos 4. Quem é o C? Mais 15. Não é fácil determinar o A, o B e o C, né? Eu vou colocar essa questão na prova. Primeira questão da prova. Determine quem é A, quem é B e quem é C na equação. Né? Olha aí, rapaz, um ponto garantido. Então, a terceira aí. 2x² mais 8x menos 10. Quem é o A? Perfeito, 2, né? Quem é o B? 8. E quem é o C? Menos 10. O menos acompanha, certo? Então, vamos lá. Forma reduzida de uma equação do segundo grau. Como é a forma reduzida de uma equação do segundo grau? É justamente aquela forma que a gente viu. Ax² mais bx mais c igual a zero. Mas nem sempre vocês vão se deparar com essas equações já montadinha, arrumadinha, bonitinha. Então, às vezes, você tem que preparar para você encontrar essa forma, certo? Então, eu tenho aí um exemplo da equação 2, que multiplica x menos 3, entre parênteses, mais 5x, que multiplica, entre parênteses, x menos 1, igual a 13. Por que eu posso chamar isso daí de equação? Porque tem incógnita, tem letras e tem igualdade, certo? Então, o que você faz para escrever na forma redutível, né? Então, você aplica aí, no caso aí, a primeira propriedade, que é a propriedade distributiva. O número que está fora multiplica todos os números que estão dentro. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 3x. Lembre, se o sinal que está fora é mais, você conserva o de dentro. Então, onde é mais, fica mais, onde é menos, fica menos. Também aqui nesse parênteses você vai aplicar a propriedade distributiva. 5x vezes x, 5x ao quadrado, né? Porque x vezes x, aí você tem produto de potência de mesma base. Conserva a base, que é x, e soma os expoentes. Como o expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 1, 1 mais 1 dá 2. 5x vezes 1, 5x. O sinal que está fora é mais, então conserva o de dentro. Ó. Onde é mais, onde é menos, é menos. Igual a 13, porque não tem nada o que fazer desse lado. A segunda parte, ou o próximo passo, é justamente você juntar aqueles termos que são semelhantes. Lembre que termos semelhantes são aqueles termos que têm a mesma parte literal. Então, só tem esse termo aqui que tem x ao quadrado. Então, ele fica primeiro para evidenciar o maior expoente. Depois, os que têm x, eu tenho esse termo, que é 2x, esse termo, que é menos 3x, e esse termo, que é menos 5x. E o 13, né, o oposto dele, para ele sair desse lado, o oposto,
é menos 13. Então, do outro lado vai aparecer o menos 13, né? Tudo que você adiciona de um lado tem que adicionar do outro. Ora, se eu tenho 13, tiro 13 fica 0. Próximo e último passo, você tem justamente aquela relação de que termos semelhantes você pode juntar, somar ou subtrair, né? Então, você vai ter aí justamente aquele processozinho de você pegar, ó. Olha, você tem aqui sinais, né, diferentes. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, né? Quem é o maior? O maior é 3. Então, se eu tenho 3x menos 2x, dá 1x. Só que 1x juntando com menos 1x, né? Juntando com menos 5x, eu vou ficar ao todo com menos 6x. Menos 13 igual a 0. Pronto, ó, cheguei à forma reduzida da equação do segundo grau. 5x ao quadrado menos 6x menos 13. Quem é o A? Perfeito, 5. Quem é o B? Menos 6. Quem é o C? Menos 13. Né? Ok, valeu. Equação do segundo grau incompleta. O que é uma equação do segundo grau incompleta? São aquelas equações cuja falta algum termo, falta uma parte, ou B, ou C, ou B e o C, certo? Então, toda equação que falta ou B, ou C, ou B e o C, ela é dita equação do segundo grau incompleta, porque o A não pode faltar, certo? O A tem que ter, porque senão ela não fica do segundo grau. Então, existem dois tipos, quando B é igual a zero e quando C é igual a zero. Quando C é igual a zero, a equação vai ficar só assim, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, nesse caso, C é zero. E ax ao quadrado mais C igual a zero, nesse caso, B é zero. Então, ó, como é que você procede para resolver uma equação do segundo grau incompleta? Como não tem técnica nova, nós vamos ver o do tipo quando C é igual a zero e quando B é igual a zero. Agora, para usar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva, né? Essa fórmula resolutiva, ela é novidade, então só vamos ver na próxima aula. Mas como isso aqui não é novidade, nós vamos rever. Então, ó, x ao quadrado mais 3x igual a zero. O A é 1, o B é 3, e veja que o C não aparece, o termo independente. Então, é como se fosse zero. É como se fosse, não, é zero. Então, C sendo zero. Se o C for zero, você vai usar aquelas técnicas aprendidas lá no 8º ano. Ora, você tem termos semelhantes, tem x e tem x. Esse termo semelhante você pode colocar em evidência. Então, ó, x aqui e x aqui. Você coloca o x em evidência. Lembrando que ao colocar em evidência, você tem que considerar sempre o menor expoente, certo? Então, entre x ao quadrado e x, o menor expoente é de x, que é 1. Então, você coloca ele em evidência. Quem é x ao quadrado? É x vezes x. Se você pegar x vezes x e dividir por x, o x vai cortar e vai sobrar só 1x. Esse x que sobra, você coloca dentro do parênteses. Eu tenho 3x dividido por x, esse x com esse x corta e sobra o quê? O 3. Né? Então, ó, você vai ficar, ao invés de ficar x ao quadrado mais 3x, sempre você vai colocar em evidência, certo? Então, sempre vai ficar um x do lado de fora, e o restante que sobra você bota dentro do parênteses. Ora, esse que você coloca em evidência, ele se transforma num produto. E o produto de dois números, para ser igual a zero, existem 3 condições. Primeira condição, o primeiro termo é zero. Segunda condição, o segundo termo é zero. Terceira condição, os dois podem ser zero.
Então, para eu multiplicar dois números, para eu multiplicar, a OBS é importante, para eu multiplicar dois números e o resultado ser igual a zero, só pode existir três situações. Primeira situação, o primeiro é zero. Segunda situação, o segundo é zero. Terceira situação, os dois são zero. Certo? Então, essas três condições que vão fazer com que o produto de dois números seja igual a zero. Ora, pela primeira condição, quem é que está fora do parênteses? Não é o x? Então, a primeira condição, eu posso dizer que esse x pode assumir o valor o quê? Zero. Então, x igual a zero. Pela segunda condição, o que está dentro do parênteses, que é o segundo número, também tem que ser igual a zero. Né? Ou uma, ou a outra, ou as duas. Então, como é que eu resolvo x mais 3 igual a zero? É uma equação do primeiro grau, que vocês são craques. Né? Tudo que tem x primeiro membro, quem não tem x segundo membro. Para você eliminar aí o 3 é o oposto. O oposto de mais 3 é menos 3. Então, o segundo x pode assumir o valor menos 3. Certo? Então, aí, ó, você tem duas condições para que essa equação do segundo grau seja igual a zero. Quais são as duas situações? Primeira situação, ou o x é menos 3, se você colocar no lugar do x o valor menos 3, você vai encontrar zero. Ó, base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Menos 3 ao quadrado dá 9. E 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, 9 menos 9, 0. A segunda condição é que o x seja 0. 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0, 0. E 0 mais 0, 0. Certo? Então, esse é o primeiro tipo. Qual é o primeiro tipo? C igual a 0. Quando C é igual a 0, eu vou ter que colocar os termos em evidência e lembrar que o produto de dois números tem que, para ser igual a zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou os dois são zeros. Ok? Então, esse é o primeiro tipo, né, de equação incompleta. Já o segundo tipo é quando B é igual a zero. E aí, quando B é igual a zero, ó, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Então, esse é o segundo tipo e nós vamos ver como é que resolve esse segundo tipo. O A aqui, ó, o A é 1, não tem nenhum termo ao lado do x. Se não tem nenhum termo ao lado do x, então é porque o B é 0. E o termo independente aí é menos 81. Então, como é que eu resolvo essa equação? É muito fácil. Para você resolver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o B, primeira coisa que você vai fazer, você vai isolar o x ao quadrado. Aquele termo que tem x ao quadrado vai ficar sozinho. Então, tudo que não tem x ao quadrado vai para o segundo termo, né? Ou segundo membro. Então, o oposto aqui de menos 81 é mais 81. Né? Então, eliminando desse lado, vai aparecer do outro lado o 81. Como esse termo está ao quadrado, então você vai estar procurando um número que elevado ao quadrado dê 81. Na realidade, para você descobrir esse número, basta você lembrar que se eu quero um número que elevado ao quadrado dê igual a um resultado, na realidade basta eu pegar esse resultado e tirar a raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada dele, eu vou encontrar um valor. Esse valor é justamente aquele termo que eu elevei ao quadrado para dar o resultado. Então, a raiz quadrada do resultado me leva justamente ao número que eu estou resolvendo ou tentando resolver. Lembre que a radiciação é o inverso da potenciação. Então, e por que, professor, apareceu esse negócio desse mais e desse menos? Lembre que se eu elevar um número positivo
ao quadrado, o resultado é positivo. Mas também, se eu elevar um número negativo ao quadrado, o resultado também vai ser positivo. Então, quando o b é igual a zero, você vai ter justamente esse processo, viu? Então, na hora que chegar dessa passagem para essa, você tem que colocar mais ou menos e colocar também a raiz quadrada do número que está aqui. Então, pode ser qualquer número, certo? Então, a raiz quadrada desse número. Então, vai ficar mais ou menos, e craques que vocês são em raiz quadrada, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, ó, esse mais ou menos está dizendo o seguinte, que eu posso ter o menos 9 e o mais 9. Se eu pegar menos 9 ao quadrado, eu vou ter base negativa elevada a um expoente par. O resultado é positivo. Então, significa que dá também 81. E se eu pegar 9 ao quadrado, 81. Então, eu tenho dois valores que tornam esse resultado possível. Um número que é elevado ao quadrado dê 81. Pode ser o menos 9 e pode ser o mais 9. Esse Szinho aí, pessoal, é de solução da equação, viu? Vocês vão colocar muito esse Szinho aí. Então, a solução dessa equação do segundo grau é menos 9 e mais 9. Então, você percebe aí que você tem esses dois tipos aí iniciais para resolver uma equação. Então, a gente resolveu nessa aula introdutória explicar como é que se resolve uma equação do segundo grau incompleta, faltando o B e faltando o C, certo? Na próxima aula, novo método para resolver a equação do segundo grau, que aí você vai aprender a fórmula resolutiva, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara, certo? Que é essa daí, certo? Vai ficar bonito, vocês vão ficar craques em resolver a equação do segundo grau. Então, próxima aula, equação do segundo grau, resolver de maneira completa. Então, espero que todos tenham gostado, né? E até a próxima aula. Valeu!